passado, presente e futuro. A melhor forma de vislumbrar um futuro é ter no passado uma tradição forte. Fazer do presente algo repleto de convicção, ideais e aberto para novidades, inclusão e diversidade. Você está pronto? A informação está à disposição. Você sabe o que pode fazer com ela? Este som era moderno há 10 anos e agora é considerado ultrapassado. As pessoas vão interagir olho no olho ou somente o digital? Quem fará a diferença? São tantas perguntas, tantos pensamentos. Então preparem-se para o conhecimento, para que você seja o transformador de uma sociedade. Seja, esteja, aprenda e multiplique. Que tal começar por uma programação intensa? Nova Lei Geral de Proteção de Dados, colorismo, identidades raciais e racismo no Brasil, Alumni Talks, direito e inovação, reconhecimento da homotransfobia, depoimento especial, uma nova forma de olhar crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, legal design, como melhorar a experiência das pessoas com as informações jurídicas e muito mais. Nossos tradicionais competição de arbitragem, júri simulado, caso Boate Kiss, Cine Direito, encontro jurídico-científico, grupo de estudos, tarde de autógrafos com os docentes da Direito São Bernardo. Preparem-se, 19ª Semana Jur começa agora. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Semana Jur 2019. Para quem não me conhece, meu nome é Rui, eu sou professor. Eu ia falar do 5º ano, toda hora eu me confundo. Eu sempre dei aula no 5º ano, agora é uma parte 5º ano, uma parte 4º ano, fico confuso, é melhor não falar. Eu sou professor da casa, um dos anos finais do curso, e sou um dos coordenadores da Semana Jurídica, junto com uma comissão que esse ano foi criada, o professor Eurotilde, minha companheira de comissão aqui está. E, em verdade, eu dou boas-vindas a todos vocês. E hoje nós temos uma palestra bastante interessante sobre colorismo, identidades raciais e racismo no Brasil. A noite de hoje vai ser comandada pela professora Eliana Borges Cardoso, já sobe aqui para assumir os trabalhos. E eu queria convidá-los para que vocês sigam a programação da semana. Vocês viram, ela está bastante rica, ela é bastante interessante. Nós focamos em temas que não são temas rotineiramente tratados em sala de aula e, ao mesmo tempo, são atuais. Então, para vocês do período noturno, por exemplo, além do tema de hoje, de colorismo, amanhã nós temos o Dr. Pauliotti. Para quem conhece o Pauliotti, muito provavelmente correu para se inscrever, Quem não o conhece, vale muito a pena, e ele é referência do assunto que ele vem tratar. Ele atuou diretamente no reconhecimento de uma transfobia como crime de racismo,
Ele é o advogado das ações que foram julgadas pelo Supremo. É uma pessoa, e além de tudo, super bacana. E na quinta-feira nós vamos tratar de um tema que muito pouca gente conhece, praticamente não se trata no Brasil, senão numa redomazinha, que é o legal design, né? É um tema também muito rico e que representa o futuro da comunicação jurídica, a comunicação jurídica centrada no usuário, e não como nós costumamos nos comunicar de forma tão egoística, né, entre nós mesmos, para os nossos pares. Então, também é super bacana para vocês que estão em processo de formação. Eu diria que para todos, mas para vocês especialmente que estão em processo de formação. Na sexta-feira a gente fecha com aquela festa bacana do júri, e esse ano, antes do júri, a gente conseguiu, vai ter uma banda tocando, enquanto o pessoal vai chegando, uma banda super bacana, uma banda que tem ex-alunos na sua composição, né? E vai tocar aí para vocês enquanto o júri se prepara antes do início do júri aqui no anfiteatro. Então, estão todos convidados, e agora eu chamo aqui para comandar os trabalhos da noite a professora Eliana Borges Cardoso. Boa noite a todos. Oi, a gente tem que sentar, né? Aqui no sofá, né? Qualquer lugar desses, assim. É porque eu fico perdida, eu não sei, esse negócio não tem mesa, eu fico meio perdida. Então, eu gostaria de convidar para compor aqui o nosso sofá a professora Natália Neri, que é a nossa palestrante de hoje. Professor Pablo Biondi, nosso professor de filosofia. Onde você prefere sentar, Pablo? As nossas alunas meninas representando o coletivo Cena Preta, a Larissa Borges e a Laila Cassimiro. Olha, nós temos ainda um lugar aí no sofá. Eu gostaria de saber se tem algum aluno que gostaria de fazer parte aqui da nossa conversa. Alguém gostaria de vir aqui? Ei, vamos lá. Bom, se alguém mudar de ideia, alguma aluna gostaria de fazer parte, algum dos nossos professores presentes, eu estou vendo aqui a professora Carmela, a professora Erotilde, a professora Denise, Bahia, professor Alberto. Vamos lá, vem, Denise. Pronto, assim, Rui, os sofás estão repletos, né? Fica mais bonita a foto também, né? E, bom, primeiramente gostaria de agradecer o professor Rodrigo, que está ausente por um outro compromisso, ele que sempre abre espaço para, aqui na nossa faculdade, para o debate de temas que envolvem a diversidade, a inclusão, e o professor Rodrigo, ele é o grande apoiador dessa nossa causa. Gostaria de parabenizar o professor Rui. O professor Rui, ele deu esse novo formato para a nossa Semana Jur, e gostaria de parabenizá-lo pela organização e agradecer pela abertura também que ele tem à sugestão de temas. Todas as vezes que nós sugerimos, ele sempre está aberto. O ano passado, ele apoiou a vinda da Márcia Rocha, que inclusive foi quem indicou seu nome esse ano, e ela veio aqui falar sobre o direito de existir da população trans, e agora ele nos apoiou aí.
E gostaria de agradecer o coletivo, o Cena Preta. É o coletivo que é responsável pela escolha do tema. Eu havia sugerido o feminismo negro e elas disseram, não, professora, poderia ser o colorismo, a gente gostaria de falar da identidade racial e tal. E gostaria de agradecer, tema maravilhoso. Tá bom? Então, e por fim, agradecer vocês, porque sem a participação de uma turma tão animada, toda essa estrutura não seria possível. Então, professora, muito orgulho nós temos desses nossos alunos. E eu vou aqui, então, ler o currículo da professora Natália Neri e depois passar a palavra já para ela imediatamente. Bom, a professora Natália Neres da Silva Santos é doutoranda em Direitos Humanos na USP, mestre em Direito pela FGV, bacharela em Gestão de Políticas Públicas da USP, pesquisadora do Núcleo de Direito e Democracia no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e também pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas das Políticas Públicas para a Inclusão Social da USP. A professora Natália atualmente é coordenadora da área de Desigualdade e Identidades da Intermet Lab, Pesquisa em Direito e Tecnologia, além de autora e coautora de vários livros. Então, com vocês, professora Natália Neri. Boa noite a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço muito pelo convite, pela apresentação generosa também. Para mim é um privilégio sempre poder conversar com alunos de graduação, principalmente sobre esse tema. Né? O despertar do interesse desse tema, né, das questões raciais, das questões de gênero, veio justamente no período da graduação. Né? Então, eu tenho alguns anos, né, uns 10 anos, pensando sobre essas questões. E eu queria, então, fazer, menos do que uma palestra, um tema super difícil, bastante complexo, né, muito polêmico, em certa medida também, menos do que uma palestra, né, na qual eu falo para vocês o que eu sei sobre isso, né, porque eu também estou aprendendo, mas compartilhar um pouco do que eu aprendi, do que eu venho pensando sobre isso, a partir das minhas próprias experiências também. Eu acabei direcionando muito a minha trajetória para uma trajetória de pesquisa, né, como vocês puderam ver. Então, eu realmente gostei mesmo dessa história de entrar na graduação, então comecei a fazer iniciação científica, fui fazer mestrado, agora estou fazendo doutorado, e agora trabalho no centro de pesquisa também. Então, essa é a minha área de atuação. Assim, esse tema ele realmente me pegou, né, enquanto alguém que começa a pensar sobre ele de uma forma muito séria, nesse comecinho da trajetória, e que também começa a se interessar em pesquisá-lo. Né? Então, eu vou compartilhar um pouco do que eu venho lendo, do que eu venho aprendendo sobre isso. É bem difícil falar dessas questões, né? Seria mais fácil falar sobre feminismo negro, né? Porque tem um conjunto de autoras, a gente pode apresentar, contar o histórico. Agora, falar de identidade, né, também passa por falar sobre si mesmo, falar sobre teoria, é difícil. Então, vai ser um desafio e eu quero mesmo que a gente possa dialogar ao final. Né? Eu pensei, então, num roteirinho, né, para a gente pensar um pouco esse tema. Eu poderia falar dele a partir de mim, né, eu poderia contar da minha experiência de descoberta de questões raciais, da minha própria identidade, mas eu acho que dá para falar sobre isso pensando numa perspectiva mais macro, pensando na nossa formação nacional, na formação do nosso país. Né? Então, eu queria contar um pouco, né, ou pensar um pouco em como que as questões raciais elas surgem na teoria, principalmente. Né? Então, nós somos um país de 500 e poucos anos, né, que teve 388 anos de escravidão, e enfim, então a gente tem um período sem escravidão muito menor do que o período que a gente teve de escravidão. E quando a escravidão acabou,
a gente começou, a intelectualidade, principalmente no campo do direito, né, e da medicina, passam a pensar sobre esse tema, né, passam a pensar sobre questões raciais. E aí algumas ideias surgem sobre isso. Eu queria começar a contar, então, a trajetória aqui vai ser um pouco do final da escravidão, né, lá do final do século XIX para o comecinho do XX, de umas ideias que se chamam eugenismo, a gente vai falar um pouco sobre isso, até umas ideias que percorrem um pouco esse começo do século XX, que é a ideia de democracia racial. Vai ficar claro daqui a pouco do que eu estou falando exatamente. E aí eu vou contar um pouquinho da história dessas ideias, né, porque elas explicam muito sobre a nossa formação de identidade nacional e das nossas formações de identidades individuais, né. Depois que eu falar um pouquinho sobre isso, eu queria discutir como essas ideias, né, essas teorias, elas acabam se refletindo na sociedade. E aí eu queria contar um pouco para vocês sobre os censos, né, sobre as pesquisas sobre dados populacionais, ou sobre identidade racial, e contar um pouco também a história de como esses dados eram coletados e como que essas identidades apareciam nessas pesquisas. Depois disso, né, depois que a gente entendeu um pouco da trajetória dessas ideias, ou de como a população se identifica a partir de termos raciais, né, no pós-abolição, eu queria falar um pouquinho sobre o movimento negro, né, como o movimento negro passa a disputar ou confrontar essas ideias que a gente tinha intelectualmente e estatalmente, né, de alguma forma, e como que isso influencia. E aí, no final, então, depois desse passeio, né, pela história, principalmente pelo século XX, a gente discutiu um pouquinho o que essas histórias, né, dessas ideias e do censo contam sobre como a gente lida hoje com a nossa própria identidade, né, enquanto povo e individualmente também. Bom, eu espero que dê conta de falar sobre tudo isso. Bom, acho que partindo, então, para esse primeiro momento, né, que é importante. A gente teve um período grande de escravidão, né, de servidão. A gente conhece bem essa história, né? Na verdade, conhece pouco, porque, enfim, ela passa muito rápido nos nossos currículos escolares, mas o fato é que até 1888, né, então não faz muito tempo, a gente teve um sistema no qual as pessoas eram hierarquizadas de acordo com a sua raça, né? Se você fosse negro ou se você fosse indígena, automaticamente você era subordinado a um trabalho forçado, né, a um trabalho não remunerado, com punições. E isso durou boa parte da nossa história, né? Há um esgotamento do regime escravista, não por uma benesse do Estado brasileiro, né, não porque a princesa Isabel acordou de bom humor, né, mas porque o regime mesmo ia se fragmentando por dentro, né, por conta de revoluções escravas, por conta das relações do comércio exterior também. E esse sistema ele vai ruindo, né, no final do século XIX, até que a gente tem a abolição formal da escravatura em 1888. E nesse contexto, né, que a gente ainda tem um contexto de império, e aí na transição da escravidão também para um regime de trabalho livre, a gente tem uma transição de um regime imperial para um regime republicano, a gente passa a ter, então, a formação das primeiras universidades brasileiras, né? E as primeiras universidades brasileiras, como vocês devem saber, eram faculdades de direito, né, até para organizar, né, esse Estado nacional que estava se formando, e as faculdades de medicina também. Nesse contexto, né, saindo de um regime escravocrata para um regime republicano, há, então, o surgimento de uma intelectualidade que começa a querer pensar como que a gente vai constituir um país agora, né? A gente saiu de um regime de escravidão, porque, assim, a possibilidade do nosso país também dar certo, ela é muito pequena, porque, na verdade, a gente tem um povo de maioria negra e de maioria indígena, e aí começam a ser formadas ideias nessa época de que com esse povo era impossível um país, uma nação dar certo, né? Porque então o que se precisava fazer? Talvez trazer outro tipo de mão de obra, uma mão de obra que desse conta de uma sociedade moderna, industrializada, né? De uma sociedade que
que agora não é mais escravagista, é moderna, né? Então, a gente tem o surgimento, nessa época, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, desse tipo de ideia, que é a ideia eugenista, né? Que é uma ideia de que as raças que são hierarquicamente superiores e raças que são inferiores. Isso está dado, né? E, além disso, né, o melhor era que essas raças fossem puras, né? Que a gente tivesse um país que fosse racialmente puro. Por quê? Porque, a depender da raça, né, você tem um povo degenerado. Então, se começa a criar a ideia de que o indígena era insolente, de que o negro era preguiçoso, não apto para o trabalho. Essas ideias elas começam a ganhar muita força. E haviam estudos mesmo muito sérios feitos nas universidades de medição de crânio. Então, se ia nos presídios e dizia, olha só, a maioria dos presos aqui são indígenas ou são negros, o que significa que essa raça também tem uma propensão maior para o crime, tem uma propensão maior para a marginalidade, para tudo isso. Essas ideias elas vão ganhando muita força mesmo. Há correspondências entre intelectuais, médicos, sanitaristas, advogados, todo o sistema jurídico brasileiro daquela época, se correspondendo com outros intelectuais de outros países. E aí surge uma questão, então, mas como que a gente vai formar um país com essa raça que é realmente inferior, não apta para o novo tipo de trabalho que a gente tem? A gente pode começar a pensar em políticas imigratórias, né? Porque se a gente traz uma mão de obra imigrante, preferencialmente branca, para esse país, a gente começa, então, a branquear a nossa população. Então, havia estudos mesmo sérios também que diziam, olha, se a gente trouxer um contingente de italianos, de diferentes etnias europeias brancas, até 2010, por aí, a gente vai ser uma nação branca e a gente vai começar a se desenvolver, né? A gente vai começar a, de fato, ser uma nação que pode competir no mercado mundial, enfim. Essas ideias, elas são muito fortes no começo do século XX, não faz muito tempo, faz um século, né? Nessa mesma época, um século atrás, esse era o pensamento que se tinha, né? De uma raça negra indígena degenerada, que não poderia contribuir para a formação nacional e que, portanto, a gente deveria exportar. E aí a gente teve políticas estatais, mesmo leis e projetos de leis que diziam que autorizavam, e não só autorizavam, como também davam benefícios à comunidade imigrante que chegasse no Brasil, né? Eram dado um pedaço de terra, enfim. O que não foi feito para essa população negra recém-saída da escravidão. E essas ideias, então, elas eram muito fortes nos anos 10, nos anos 20, nos anos 30 também, né? Então, essa é um pouco do que é o que é conhecido como eugenia, né? Como eugenismo. E, paralelo às ideias de eugenia, uma política estatal de tentativa de resolução, que era as políticas imigratórias. Isso até os anos 30, mais ou menos. O que acontece nos anos 30? Né? A gente começa a formular intelectualmente uma ideia de que, bom, a colonização portuguesa, né, a colonização brasileira feita por Portugal, ela nem foi tão violenta como a colonização inglesa nos Estados Unidos, que ali sim gerou uma sociedade que tinha um racismo pesado, que fazia com que brancos e negros não se misturassem. Aqui não. A gente tinha relacionamentos interraciais, a gente tinha uma política, tinha uma relação harmoniosa, a gente tinha um país sem conflitos raciais. Então, começa a se elaborar uma ideia, né, abandonando um pouco essa ideia de raça biologizante. Primeiro, começa a dizer, bom, gente, isso, coisa de raça não existe. Né? Na verdade, todos somos iguais, inclusive o Brasil é um paraíso racial, porque assim, a gente consegue viver de uma forma muito harmoniosa, sem grandes conflitos. Sabemos que existiu a escravidão e todo um sistema muito de opressão de pessoas
negras e indígenas, mas assim, isso já está acabando. A gente é tão misturado, tão miscigenado, que é um país que a gente é exemplo. A gente pode ser exemplo para outros países que têm grandes conflitos raciais, né? E aí se começa a formular, então, uma ideia nos anos 30, principalmente, de que a gente estava superando essa ideia retrógrada de que existiam raças inferiores e superiores, e de que, além de não existir raça, né, pela nossa grande mistura, a gente também era um exemplo para outros países. A gente poderia exportar esse nosso modelo de sociabilidade, né? Então, é a partir daí que surgem essas ideias de que o Brasil é um país muito harmonioso, que respeita todos os povos, enfim. Então, essa é um pouco das ideias que vão perdurar aí no ideário brasileiro, né, nos anos 30, 40, 50, principalmente, né, de um discurso de que existem raças e raças superiores e inferiores, para um discurso de, não, esquece essa coisa de raça e vamos lá. Né? A miscigenação ela nos deu um legado muito importante. Então, isso é um pouco da história, né, simplificando muito, das ideias sobre formação nacional e sobre identidade racial que a gente tem até os anos 50, 60, mais ou menos, que também não faz muito tempo. Né? E isso, então, é muito importante para a gente pensar sobre a nossa formação nacional. Né? E aí, indo para aquela segunda parte, né, que eu dizia, a gente tinha, então, uma dificuldade muito grande de se pensar em termos raciais. Né? Porque, primeiro, bom, contando um pouco, né, de como a gente começa também a pensar na gente enquanto povo. Né? A gente, nessa ideia de modernização, de saída de um país agrário, escravagista, com regime imperial, para uma república, a gente começa a fazer também o que os países desenvolvidos já faziam, que eram recenseamentos. Né? Então, entender quem era a nossa população. E aí a gente tem o primeiro censo ainda lá em 1872, quando ainda tinha escravidão. Né? E aí a gente tinha essas categorias, branco, preto, pardo e caboclo. Né? O caboclo, que seria a mistura do branco com o indígena, e o pardo, que seria a mistura do branco com o preto. E nessas categorias também a gente tinha um pouco de fluidez, porque o pardo geralmente era a pessoa negra que era livre, então tinha uma sobreposição entre a sua identidade racial e a sua condição também nessa sociedade. Né? Em 1890, se tira o pardo e coloca mestiço, né, para englobar tanto as pessoas que eram de descendência indígena quanto de descendência africana. Aí, olha só, em 1900 e 1920, nós não tivemos censo, exatamente porque era aquele período onde mais vigia aquela ideia de eugenia. Né? Então, era melhor nem contar. Né? Se a gente tinha um povo que era majoritariamente mestiço, pardo ou negro, bom, o Estado, então, não promoveu essa coleta de dados nesse período. Até que, em 1940, a gente tem a inclusão do amarelo, até por conta das imigrações de Japão, enfim, de Oriente, né? Essa categoria vai entrar. É só a partir de 1991, né, do censo de 91, é que a gente passa a inserir indígenas, por exemplo. Né? Então, aí agora a gente tem, desde o censo de 2001, 5 categorias, né, que é o branco, negro, pardo, indígena e amarelo. Então, acho que para a gente pensar um pouco nisso, porque as ideias que viajaram sobre raça, né, ou não existência de raça, ou raças inferiores, ou depois de é melhor todo mundo ser miscigenado, né, e, enfim, e como também o branco sempre foi um símbolo de superioridade, inconscientemente mesmo no ideário da formação brasileira, a gente sempre teve, né, uma autodeclaração das pessoas, sempre sendo majoritariamente brancos, né, em todos os censos quando a gente olha. Né, então, 38% de brancos em 1872, e aí vai indo, né, sempre assim, majoritariamente brancos. E vocês podem perceber que a categoria parda ela é bastante grande comparada à categoria pretos. Pouquíssimas pessoas se autodeclaram pretos desde que a gente coleta dados até
até hoje. Né? O último censo de 2010 mostra que 7,6% da população se autodeclara preta, né? E 43% delas se declaram pardas. Bom, vamos guardar esses dados para a gente pensar um pouco. Uma coisa interessante, né? Indígena, como eu contei, passa a aparecer no censo só a partir de 1991. De 91 para 2000, o número de autodeclarados indígenas dobra. É bem pouquinho, né? 0,2, mas dobra para 0,4. Né? Ou seja, a gente tem um processo de reconhecimento de algumas pessoas, né, pardas, como não sou parda, sou indígena. Né? Então, essa autodeclaração ela começa a subir, não porque a gente tem mais indígenas, mas porque as pessoas começam a se reconhecer mais. Da mesma forma, a gente vê um crescimento progressivo, né, a partir dos anos, principalmente de 80, né, das pessoas que se autodeclaram pretas. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso, mas também tem a ver com não porque a população preta esteja reprodutivamente mais ativa, mas porque as pessoas passam a se identificar com essa identidade. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Só um dado interessante é que teve uma vez que a PNAD, né, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, que é feita entre as pesquisas do censo, resolveu coletar os dados de raça sem essas 5 categorias. A pessoa dizia como ela era, como ela achava que ela era. E esse está muito pequenininho, mas quando se fez essa pesquisa aberta, a população brasileira conseguiu inventar 135 tipos de cores. Então, marrom bombom, marrom clarinho, canela, tem todas as cores que vocês possam imaginar nesse contínuo entre o preto e o pardo. Né? Entre os brancos não tem branco, branquíssimo, branquinho, não. Entre o preto e o pardo você tem uma infinidade, né? Galega, jambo, cor firme, enfim, puxado para o branco, né? Aparecem umas categorias desse tipo, né? Queimada, queimada de sol, queimada de praia. Então, isso mostra, né, uma dificuldade muito grande de uma autoidentificação. Porque 135 categorias não é possível, assim, não dava para catalogar. Né? Então, isso apareceu nominalmente, quando as pessoas tinham que responder espontaneamente sobre sua cor. Bom, isso aqui é um pouco o que eu estou tentando dizer é que tem uma história das ideias, né, sobre inferioridade e superioridade racial, que tem depois uma elaboração de que, bom, esse discurso não era legal, é muito feio ser eugenista, né? Então, não, nós somos o país da mestiçagem, da mistura, isso é muito bonito, nós somos um exemplo para outros países, que se reflete em como a gente se vê. E quando alguém pergunta para a gente como a gente é, né, ou o que a gente é, a gente tem o Estado tem uma dificuldade de criar categorias, então, mestiço, caboclo, pardo, até, enfim, ao que a gente conhece hoje. E nós mesmos conseguimos inventar, né, uma série de categorias de cores que ficam numa linha cromática entre o pardo e o preto, que não consegue se identificar nenhuma nem em outra. Né? Isso é um ponto importante. Bom, o movimento negro brasileiro ele tem um papel muito importante em pensar exatamente sobre essas ideias, sobre as políticas do Estado. É um movimento que sempre existiu, né, desde o período escravocrata até hoje, mas o que a gente chama de movimento negro contemporâneo, ele começa a se organizar mesmo no final da década de 70, ali, quando a ditadura começa a ruir. E esse movimento ele tem uma característica bastante importante na sua versão contemporânea, né, dos anos 70 e 80, que é um movimento de afirmação de identidade, principalmente. Né? Esse movimento ele começa a ter diálogos muito fortes com os movimentos de direitos civis nos Estados Unidos, né? Então, o Black's Beautiful, que é muito forte nos anos 60, por lá principalmente. As lutas por independência nos países africanos também são muito fortes nas décadas de 50. E esse movimento começa a adotar uma estética, né? É um movimento que começa
a dizer, bom, nós somos negros, né, no Brasil há pessoas negras, nós somos descendentes de africanos. Então, as manifestações culturais desse movimento começam a refletir isso. Então, é nessa época que surgem os bailes blacks, que surgem os blocos afros como Olodum, Ileaê, enfim. Toda essa infinidade de manifestações culturais de afirmação identitária muito forte começam a surgir aí. E nesse período, né, que esse movimento começa a se reorganizar, e no período da ditadura, aquelas ideias lá que começam a circular nos anos 30, muito influenciado pelo Gilberto Freire, principalmente, né, de democracia racial, fica muito forte na época da ditadura, porque na ditadura também você precisava se organizar enquanto nação, enquanto brasileiro, enquanto povo único. Então, todas essas manifestações que reivindicavam uma identidade racial foram duramente punidas. Há muitos ativistas negros que foram presos no período da ditadura por estar em baile black, né? Porque estava provocando cisões raciais num país harmonioso, sem características nenhuma de preconceito e de desigualdade racial. Esse movimento ele começa a disputar a ideia de democracia racial. A democracia racial, nós somos um país que está há 90 anos da abolição, sem nenhum tipo de política pública específica para a população negra, uma população negra vivendo em condições de miséria, encarceramento, genocídio, a violência policial aqui era um tema muito forte. E esse movimento começa então a disputar, falando, nós não somos uma democracia racial, nós não somos nem uma democracia, nós estamos numa ditadura, né? Quanto mais uma democracia racial num país que não superou suas desigualdades. E aí, por conta dos censos e por conta de indicadores que são formulados já mostrando diferenças de escolaridade, diferenças no acesso ao mercado de trabalho, esse movimento vai dizer, nós não somos uma democracia racial porque nós temos desigualdades absurdas. 2% da população negra acessou a universidade. 80% das pessoas encarceradas são negras. Então, começam a falar em dados mesmo, dizendo é um país absurdamente desigual, violento. Né? A nossa miscigenação ela não foi tranquila. A miscigenação foi fruto de estupros coloniais. E depois de um processo de que não foi mais estupro colonial, foi uma política de Estado que visava nos exterminar, porque trazer imigrantes era fazer com que o país embranquecesse progressivamente. Então, nós temos um Estado genocida, violento, que não queria que nós estivéssemos aqui, mas nós estamos. Né? E nós vamos afirmar essa identidade. Então, esse movimento começa a trabalhar de uma maneira muito forte, tentando derrubar esse mito da democracia racial. Né? E também nessa perspectiva de uma estética negra muito, muito forte. E aí é isso. Né? Em 1978, esse movimento ele sai às ruas, no meio da ditadura militar, dizendo, né, que aqui é um manifesto, né, dizendo que o movimento sai às ruas denunciando as desigualdades, denunciando a violência policial. Nesse contexto, né, é interessante dizer que o que leva o movimento negro às ruas é a morte do Robson da Luz, que era um feirante que foi acusado de roubar frutas numa feira e foi levado para uma delegacia e morto na delegacia. Né? E aí esse movimento diz, olha, o que vocês estão chamando de ditadura militar, de violência policial, isso a gente sempre viveu, durante todos os anos 10, anos 20, anos 30, né? Essa violência que vocês estão vivendo agora. No contexto de ditadura, é o nosso cotidiano. Né? Então, uma denúncia das violências policiais, uma denúncia de discriminação. Também eles aproveitam um episódio também de racismo. Né? 4 meninos negros lá em São Paulo tentaram entrar naquele clube Regatas do Tietê e foram proibidos por serem negros. Então, eles saem num manifesto contra a violência policial, por conta da morte do Robson da Luz e também por conta dos casos de discriminação, enfim. E aí eles saem dizendo, né, ó, a gente está saindo das nossas salas de reunião, dos nossos escritórios, para as ruas para dizer que esse país é um país racista e que nós vamos lutar com quem tiver interesse em se somar por uma autêntica democracia racial. Né? E esse é um marco muito importante. A ditadura, então, acaba no comecinho da década de 80. Se tem uma preocupação aqui com a elaboração de um novo texto constitucional. Né? Então,
A ideia de se elaborar uma nova Constituição tem a ver, a gente não pode ter uma carta maior do país que foi elaborada num regime de ditadura, e esse movimento começa a se engajar muito para influenciar o texto constitucional. Vocês sabem que o processo de elaboração de uma nova Constituição foi altamente participativo, então o movimento negro participa mesmo disso, e começa a demandar por criminalização do racismo, por políticas de ação compensatória, para que o Estado coletasse dados sobre raça, não só no censo, mas também no sistema de saúde, no sistema educacional, para que se pudesse mensurar essas desigualdades, enfim. Se muda o parâmetro de como se pensa esse tema no Brasil, né? E aí, no processo constituinte, é bastante interessante pensar que esse movimento também participou das subcomissões, das comissões temáticas, para tentar influenciar a elaboração do texto, e essas duas personagens são bastante importantes, né? E aí eu falo aqui do que eu estudei, né, no mestrado, que foi a participação do movimento negro na Assembleia Nacional Constituinte, e eu olhei para as atas das comissões, das audiências públicas, enfim, e encontrei essas duas mulheres, né, que é Lélia Gonzalez e Helena Teodoro, que participam desse processo ativamente também, levando demandas do movimento negro, falando das políticas de esterilização forçada que acometiam mulheres negras e mulheres pobres, também numa perspectiva de extermínio da população negra. Enfim, elas chegam com um pacote de informações sobre a temática racial num país que não discutia isso. E, principalmente, num contexto de elaboração de lei, não queria mesmo, né? Mas elas foram ali tensionar. E aí, muitas vezes, quando elas discursavam lá no Congresso Nacional, nas audiências públicas que se tiveram para discutir como que ia ser o texto da Constituinte, elas eram acusadas de vitimistas, de separatistas, né? Muitos dos parlamentares falavam, não, mas olha, a escravidão já acabou, faz 100 anos que a escravidão acabou, inclusive em 88 era o centenário da abolição, então todo mundo queria comemorar, os programas de televisão, tudo isso, né? E elas, não acabou. Nós continuamos numa situação de vulnerabilidade extrema, e a Constituinte é, para nós, o segundo capítulo da Lei Áurea. Assim, né? A Lei Áurea tem um capítulo extinguindo a escravidão, revogando disposições anteriores e fim, né? A Constituição é um momento, para a gente, muito importante. E aí elas eram acusadas demais, assim, pelos parlamentares o tempo todo, de que elas estavam... porque elas reivindicavam, né? Falavam, olha, é preciso, por exemplo, contar a história do país de outro jeito. Nós não fomos só escravos, nós demos uma contribuição, nós não só resistimos, como nós lutamos. Então, tinha uma demanda aqui por ensino de história da África nas escolas, ensino de história de africanos. E eles diziam, não, tem que colocar na Constituição que a educação brasileira valorizará a contribuição de todos os povos. Porque se falar só dos negros e indígenas, é preconceito com os italianos, né? Então, tanto que a gente abre a Constituição, é isso, tá? A contribuição de todos os povos para a formação nacional. É só depois que a gente tem leis específicas para olhar para a questão educacional. Mas houve uma resistência muito grande. E no discurso dessas mulheres, elas diziam, olha, a gente quer que a cultura negra seja reconhecida, não é para separar, mas não é para fazer o jogo inverso do racismo, é que a gente quer fazer parte dessa sociedade que sempre nos excluiu, né? Sempre nos violentou. Enfim, elas vão dizendo isso, né? Olha, esse país, a gente quer igualdade, a gente não quer separação, a gente quer políticas efetivas num país que ignorou nossa presença ou que agiu de forma a querer que nós nem estivéssemos aqui, a nos extinguir, né? No processo constituinte mesmo, eram 500 e poucos parlamentares, eram 10 negros, e só 3 se autodeclaravam negros, 4 se autodeclaravam negros, né? Então, elas convidavam o tempo todo, olha para cá, vocês estão vendo, como vocês estão falando que estão fazendo a Constituição Cidadã, se aqui não tem povo, né? Então, elas iam tensionando essas questões. Também, né, dizendo isso, olha, todo brasileiro tem direito a uma história, e a nossa história não é só história de submissão, enfim, elas vão disputando essa ideia de uma forma muito forte, né? A gente quer isonomia, né? Então aparece muito na frase dessas ativistas de que elas queriam isonomia para uma população que ficou alijada de direitos completamente, significava talvez políticas compensatórias, porque se não se parte dos mesmos lugares, né? Se
se as famílias negras não receberam terras, como as famílias italianas, então era preciso que algo fosse feito para compensar essa desigualdade de 100 anos. Então, aqui também aparecem as demandas por ações afirmativas, que a gente vai ver ser aprovada só no comecinho dos anos 2000, mas tudo isso está aqui, né? Bom, isso é uma transição importante que a gente tem, porque esse movimento ele tensiona tanto esse discurso de que não existe democracia racial, de que, na verdade, a gente não está lidando com um país harmonioso, mas com um país violento, com um país com altíssimas injustiças. Enfim, começa a se questionar isso de uma forma tão grande que, de fato, aparece na Constituição, né? Alguns direitos direcionados para a população negra. A partir dos anos 90 também a gente começa a observar algumas leis infraconstitucionais, que, enfim, aí vem a criminalização do racismo em 89, depois vem leis de política de ação afirmativa a partir dos anos 2000, vem leis de ensino de história da África, que altera a LDB lá em 2003, 2004. Então, a gente tem alguns avanços nesse sentido das políticas, né? Mas o movimento negro aqui também entendia que a gente só iria avançar politicamente no debate sobre questões raciais, em políticas públicas, em legislação, se a gente tivesse uma população que soubesse se reconhecer enquanto população negra, né? Se a gente tivesse uma população que tivesse vergonha das suas origens, que tivesse vergonha da sua história, ia ser difícil demandar por políticas públicas com 7% só de pessoas demandando. Era necessário que a população brasileira conseguisse se ver como afrodescendente e assumisse essa identidade. E esse movimento, então, começa a lutar muito para que as pessoas começassem a se identificar enquanto negras, né? Aí é uma mudança interessante, que nos censos, então, e toda vez que a gente trabalha com dados sobre questão racial, a gente pensa sempre que pardos e pretos são negros, né? E é essa também a virada de chave que esse movimento ajuda e contribui muito para que aconteça no Brasil. Se você é pardo, você é negro, né? Então, isso começa a aparecer também, isso fortalece muito, porque quando a gente lembra daquela tabela, se a gente junta pretos e pardos, a partir do censo de 2010, pela primeira vez os negros são maioria no Brasil, na história, né? Quando a gente pega todos os dados de censo, que tem a ver com uma autoidentificação, né? Com um reconhecimento de si, tem a ver com as políticas de ação afirmativa. Então tem uma desigualdade histórica. Então é verdade, os meus avós, os meus pais eram proibidos de acessar o contexto escolar. E agora tem política de ação afirmativa. E eu sou descendente deles, e eu já sofri racismo, sim, várias coisas. Bom, eu sou negro, né? Então, começa a ter essa alteração também de consciências muito forte, principalmente nos últimos 20, 30 anos, né? E esse movimento lutou muito para que isso acontecesse, né? Então, por exemplo, nos anos 90, né, o movimento negro fez uma campanha muito forte para que as pessoas, quando chegassem a pessoa do censo, elas se identificassem não como marrom bombom, marrom clarinho, quase branco, né, mas que elas conseguissem afirmar suas identidades, né? Então, essa campanha ela foi muito forte nos anos 90, né? Não deixe sua cor passar em branco, né? Então, olha, no próximo mês, a população brasileira está recebendo os recenseadores para saber quantos somos, confirme a sua descendência africana, seja lá qual for sua cor. Tipo, olha, se você tem descendência africana, né, e se você percebe isso, então você é negro, né? Então essa mudança ela passa a acontecer de uma maneira muito incisiva, provocada por esse movimento social, né? Então, isso, ó, se você é preto, mulato, pardo, marrom bombom, bege ou negro, você tem o pé na África, né? Que é para usar um pouco uma expressão muito popular aqui no Brasil. Então, diga isso para o IBGE, né? Então, isso também começa a tomar força. Também, né, dessa campanha, enfim. E aí, então, a gente tem uma virada no último censo, que é isso, né? Em 7 anos, aumentou 32% a população que se declara preta no Brasil, né? Então, aquela mudança entre o ano 2000 e 2010 de autodeclarados pretos de uma maneira muito maior do que o crescimento de pessoas pardas ou de pessoas brancas, né? Isso então, reflexo, né, de histórias de ideias, né, de ideologias
de formação nacional, de políticas estatais muito presentes. E o que eu estou tentando chamar a atenção, trazendo um pouco da história do movimento negro, é que também isso passa a se alterar, passa a mudar para uma influência muito forte desse movimento social, que altera, inclusive, legislação, política de Estado. E isso faz, então, com que se altere a forma como nós passamos a nos ver, né? E aí, acho que para caminhar para o final, o que essas histórias nos contam, né, que era a minha última parte da fala, é de que realmente a gente está num contexto, num país que, por conta de 4 séculos, né, pregando a inferioridade racial, pregando a inferioridade do negro, provando essa inferioridade por meio de exames de crânio, por meio de estudos na criminologia, como muitos dos juristas nossos brasileiros fizeram, não é automático que as pessoas queiram ser negras. Quanto mais elas puderem se afastar dessa identidade, melhor, né? Se não forçadas, como no regime da escravidão, né, por estupros coloniais mesmo, ou depois com políticas massivas de branqueamento via imigração, essa formação da identidade, então, faz com que, de fato, você queira se afastar. Se você é fruto de um casamento interracial, e se você puder, né, ir para o quase branco, você vai fazer isso, né? Principalmente quanto mais próximo da escravidão você tiver, né? Se você é uma pessoa nascida nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, não se tem um orgulho de ser negro, né? Exatamente também pelas condições de subalternidade e vulnerabilidade que a gente foi deixado, né? Então, isso a formação da nossa identidade nacional, ela é muito difícil, né? Ela é muito complexa. E o Estado brasileiro, ele não contribuiu nem um pouco, né, também, para que isso fosse motivo de orgulho, né, de fato. A gente teve um país que lutou muito e que tinha estudos científicos precisos dizendo que em 2010 a gente teria zerado a população negra indígena do país. Então, nós estamos diante de um assunto muito complexo, muito difícil de lidar, né, por conta dessas razões que são históricas. Não são problemas individuais, né? Muitas pessoas que eventualmente podem ser consideradas negras num determinado contexto, elas vão negar essa identidade porque isso pode gerar até menos sofrimento, né? Pode gerar menos privações, enfim. Isso é um tema muito difícil mesmo. Só que a gente tem essa virada, né, de paradigma nesse contexto atual, né, que eu acho que é da nossa geração, principalmente, que tem 30 anos ou menos, né, de que a gente chega num mundo onde talvez as coisas mudaram tanto, até por conta dessas lutas dos movimentos sociais, de que hoje há um movimento inverso, né, um movimento de afirmação. Se afirme, né, diga que você é negro, não tenha vergonha das suas origens, enfim. Que também pode gerar desconforto em muitas pessoas, né, porque nas tradições familiares, né, nas nossas relações cotidianas, a gente não foi incentivado a ter orgulho dessa identidade, né? Então, todo mundo que convive ou que tem familiaridade, por exemplo, com famílias interraciais, sabe que é aquela expectativa. Ai, meu Deus, será que o cabelo vai ser liso ou não vai ser liso, né? Porque a gente tem padrões de beleza ainda que foram influenciados por essas ideias eugenistas, né? Então, é isso, a gente ainda fala cabelo bom e cabelo ruim, né? A gente ainda usa alguns termos que têm a ver totalmente com eugenia, né? Com a geração dos meus avós falavam mesmo em melhorar a raça, né? Quando tinham casamento interraciais. Então, essas ideias, elas nos povoam ainda e são difíceis, né? Mas o que eu queria finalizar mesmo, deixar para reflexão nossa, é de que essa luta, né, para que a gente não se envergonhasse, né, de quem nós somos enquanto povo e quem nós somos como indivíduo, foi muito árdua, né? Então, uma discussão hoje que se deixe levar por você é mais negro ou menos negro, você sofre mais ou sofre menos, ela desvaloriza muito esse processo muito árduo de luta por uma identidade racial positiva, né? Então, a discussão que se faz hoje, né, talvez a gente possa entrar mais nisso no debate,
sobre colorismo, né? Então, sobre negros de pele clara, se sofrem mais, se sofrem menos, né? Enfim, uma coisa a gente precisa reconhecer, que um país que não valorizou essa identidade racial e que teve políticas racistas estatais vai beneficiar mesmo pessoas mais claras, não vai beneficiar pessoas retintas. As pessoas retintas, elas têm problemas no acesso ao mercado de trabalho. As pessoas retintas, elas têm mais dificuldades em mil variáveis de vida que a gente possa imaginar. E eu sei, por exemplo, que o meu fenótipo, né, enquanto uma pessoa que é fruto de casamento interracial e que é negra, me faz transitar por lugares que mulheres amigas minhas, retintas e gordas, não vão transitar. Né? Então, isso a eugenia também ela vai dizer quais são os corpos que podem transitar em determinados espaços, quais corpos não podem, quais são corpos aceitáveis, quais são corpos não aceitáveis. Mas eu acho que a grande discussão, eu acho que a grande reflexão que a gente, que eu acho que estou convidando a gente a fazer junto é que a vergonha ou o orgulho, os privilégios ou as privações, elas têm a ver com uma história de ideias muito longas que nos antecedem, né? E que cabe a nós refletir, então, nos nossos contextos familiares e pensar, né, nas nossas próprias identidades, o que faz, eventualmente, nós queremos nos afastar de uma determinada identidade, o que faz nós escondermos nossos antepassados negros ou indígenas, né? O que faz nós nos autodeclararmos pessoas morenas claras, né? Então, o que faz com que nós fujamos dessa identidade o tempo todo? E eu acho que para os brancos também vale essa reflexão, né, de que expectativas você tem em relação a pessoas interraciais que estão no seu convívio, que expectativas você tem em relação às pessoas negras, qual é o seu olhar em relação às pessoas negras, como você vê um jovem negro na rua, como um suspeito, como alguém que te dá medo, né? Quanto desse imaginário eugenista da criminalidade, da degenerescência, né, de alguma forma, te habita? Eu acho que esse é o convite que a gente tem que fazer, ou que a gente, né, a reflexão que a gente poderia fazer hoje sobre identidades raciais. E acho que um primeiro passo é reconhecer que essas ideias que tiveram vigor por 4 séculos e que nos atingem hoje, a gente não está ileso a elas, né? E aí a gente precisa pensar em qual que é o nosso lugar nesse caldeirão, né? Ou na formação nacional, né? Qual é o meu papel enquanto branco, qual é o meu papel enquanto pessoa racializada, enquanto pessoa não branca, e também levar uma reflexão sobre o que pôde te fazer tentar fugir dessa identidade. Todos nós temos histórias para contar, né? Eu conheci a textura do meu cabelo com 20 anos, né? Porque eu não deixei, não queria saber como era, né? Então, essas histórias, elas nos povoam, e são histórias de violência, né? Acho que pensar sobre elas, falar sobre elas, é muito importante para que a gente possa avançar enquanto povo, avançar enquanto identidade nacional, avançar em termos de políticas públicas, avançar em termos legais também. Porque essa discussão, ela é isso, né? Eu estava tentando chamar a atenção o tempo todo que essas ideias eugenistas que nos influenciam hoje foram criadas dentro de faculdades de direito, né? E de faculdades de medicina. Então, a nossa responsabilidade também, enquanto profissionais dessa área, né? Que ideias nós estamos fomentando, que ideias nós estamos referendando e ratificando, também são muito importantes, porque ainda né, o direito ainda é o espaço de produção de ideias que influenciam demais as políticas estatais, enfim. Então, acho que esse é um convite um pouco para se pensar enquanto indivíduo, se pensar enquanto profissional, se pensar enquanto povo, não isolado de uma historicidade que é grande, que nos antecede por conta de políticas nacionais, né? Acho que esse era o que eu estava tentando trazer, mas eu espero que a gente converse mais. Obrigada.